Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim contar pra vocês as minhas 5 leituras do mês de agosto. Agosto foi, sem dúvidas, o mês que eu menos li livros em termos de quantidade, mas assim, eu só li livro denso. Então foram leituras que exigiram mais de mim e por isso também não foi possível me dedicar a outros livros além desses. Mas também só fiz leituras incríveis. Comecei o mês lendo Quincas Borba, do Machado de Assis, que era um dos romances dele que eu ainda não tinha lido. Isso porque eu fui fazer um curso sobre Quincas Borba, sobre as referências presentes em Quincas Borba, a maneira de como Machado de Assis incorpora essas referências para desenvolver o romance dele. O curso foi administrado pelo Rafael Valim, meu amigo da Letras. Tem um vídeo aqui no canal em que ele participa comigo e com a Ingrid Benício, debatendo sobre o porquê da gente ler clássicos nas escolas. Enfim, o Rafael é extremamente didático, o curso foi excelente e ele está disponível gratuitamente para quem quiser assistir em forma de videoaulas. As videoaulas foram gravadas aqui no YouTube. Bom, então sobre o que é Quincas Borba? A gente já percebe a ironia de Machado de Assis a partir do título. Quincas Borba, ele é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um filósofo que desenvolveu a teoria do humanitismo, mas ele não é o protagonista deste livro, embora este seja o título. O livro é protagonizado pelo Rubião, que é quem herda a fortuna do Quincas Borba após a morte dele, algo que já acontece logo no início do livro. A morte dele também é mencionada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, então não se trata de um spoiler. E a questão é que a gente tem então o Rubião enriquecendo, passando a ser explorado pelas demais pessoas ao redor dele que vão querer se aproveitar dele por conta dessa fortuna que ele adquiriu, e o processo de enlouquecimento do Rubião. Esse foi, sem dúvida alguma, um dos livros mais tristes do Machado de Assis, o que eu acho que acaba ficando mais reforçado ainda por conta da ironia dele, a maneira de como ele narra os acontecimentos, como se tudo aquilo fosse banal. Olha, foi aquele livro que eu terminei assim com o coração apertado por causa de tudo aquilo que eu li. A própria teoria do humanitismo é extremamente cruel, algo que o Rafael analisou muito bem nas aulas dele, que basicamente o humanitismo procura uma explicação para as coisas do universo, como se tudo aquilo que acontece, se tem um grande acontecimento, ele é justificado pelo interesse, pela necessidade de alguém. Dando um exemplo assim bem chulo, que é o que aparece também em Yaya Garcia, outro livro do Machado de Assis, a gente tem uma personagem ali, que justifica a guerra do Paraguai. Ela faz uso dessa guerra, mandando o filho ir para esta guerra por interesses pessoais, porque ela não quer que o filho se case com a pessoa que ele queria se casar. Então é como se a guerra aparecesse ali como um pretexto perfeito para evitar este casamento. Ou seja, olha as proporções. Uma guerra, algo que acontece num nível social, que tem um impacto em diversas vidas, a justificativa dela seria evitar o casamento de um indivíduo. Essa é basicamente a ideia do humanitismo. Foi mais um livro que prova o quão genial é o trabalho do Machado de Assis, o quanto o trabalho dele tá ali no subtexto, principalmente. Então é aquele tipo de livro que você tá lendo uma coisa, mas você tem que estar extremamente atento, porque na entrelinha ele tá dizendo outra. É uma história narrada em terceira pessoa, o que é algo essencial nesse livro também, porque ele aborda diversos personagens e as perspectivas desses personagens são todas muito importantes na construção da obra, aquilo que quer ser representado. Dificilmente a gente vai encontrar figuras que vão ser extremamente carismáticas, aquelas personagens que você vai ou amar ou odiar. Tá todo mundo nesse misto de sensações aí, todo mundo misturado, o que mostra o quão complexas são essas figuras. Enfim, ler Machado de Assis é sempre uma experiência incrível por quão rico é o texto dele, a construção das histórias. Sempre que eu leio eu fico admirada em quão genial foi esse homem. Minha segunda leitura do mês foi um thriller psicológico de leitura um pouco mais vagarosa, mas também um texto muito rico, com personagens extremamente complexas, e que foi uma leitura que eu fiz a convite da Reni do Palavras Radioativas, no clubinho dela de leituras de thrillers, e foi Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith. A gente discutiu o livro em live também. E esse livro é um clássico na literatura estadunidense, ali da década de 1950. A Patrícia Highsmith é uma autora que em grande parte influenciou a escrita de livros psicológicos. E eu acho que é importante ressaltar que aqui, quando a gente fala em thriller psicológico, se você espera aquela agilidade que a gente encontra em muitos dos thrillers, que são os livros focados em muitas ações, em reviravoltas, uma escrita que vai focar nessa intensidade
intensificação das coisas, você vai acabar se decepcionando, porque como eu mencionei, o livro, ele é mais vagaroso e a questão psicológica dele tá muito realmente no psicológico dos personagens e nesse desenvolvimento que vai ser pouco a pouco. É muito daquele livro também que vai mostrar uma coisa, mas está dizendo outra. Então a gente tem aqui um casal que eles têm um combinado nem um pouco convencional de casamento, em que a mulher deste casal, ela pode ter os casos que ela quiser extraconjugais. A única coisa é que ela não pode arrastar o marido e a filha para um processo de divórcio, porque de novo a gente tá falando dos anos 1950, o contexto não é o mesmo do nosso. Se hoje em dia nem sempre é fácil você conseguir um divórcio, naquela época era mais difícil ainda e você tinha ainda vários estigmas em cima das pessoas, sobretudo em cima das mulheres, o que é um ponto extremamente importante deste livro também. Acontece que num determinado momento, que é o início do livro, o marido começa a se ressentir desses casos, na verdade dos homens que a mulher escolhe para ter os casos dela, e quando um desses homens morre, ele resolve assumir como estratégia para tentar afastar os outros pretendentes que ele matou esse cara quando ele não matou, e a partir daí que a história vai se desenvolver. Esse é um livro em que as personagens como um todo também não são personagens simpáticas, são personagens que você vai se antipatizar, mas há um esforço muito grande também em fazer com que a mulher seja a figura ainda mais detestável, digamos assim. Essa é uma narrativa também em terceira pessoa, mas como a gente tem um discurso indireto livre em que a gente se aproxima muito da mente do protagonista e a perspectiva é a perspectiva dele, a gente tá muito próxima ali da cabeça dele, de maneira que ele se apresenta em grande parte como uma figura um pouco mais carismática, como alguém muito tolerante. Então se você vai lendo pelas impressões dele apenas, a sensação que você tem é que ele é um cara tolerante, que aceita muito das coisas horrorosas que a esposa dele faz. E parte da tentativa da autora é de causar na gente esse constrangimento, a gente fica mesmo numa sensação meio embaraçosa, meio que envergonhada, né, de ver esse acordo deles, de ver a mulher, né, saindo com outros caras na frente do marido. Não é uma situação confortável, mas a intenção tá justamente nesse desconforto, pra gente tentar meio que comprar a perspectiva desse marido. Mas aí também vale dizer, eu detestei o cara desde o início do livro. Foi um daqueles livros que eu li detestando o personagem do começo ao fim, e eu ficava extremamente angustiada, porque a sensação que ele me causava era o oposto daquela que ele tentava causar. O que eu enxergava muito era essa mente manipuladora dele. E eu passei o livro todo aflita, temendo que ele fosse ter o desfecho que de fato ele tem. E aí, óbvio, não dá pra comentar pra não dar spoilers aqui. E é por isso que eu acho que ele foi um livro extremamente bem construído, porque ele realmente mostra o quanto a sociedade, o quanto a gente interpreta certos acontecimentos e de certa forma permite que as coisas evoluam para um nível completamente repudiável, mas que já estava ali desde o início e não necessariamente a gente enxergou. De novo, a questão de gênero aqui é extremamente importante. As questões do patriarcado e de opressão de mulheres é um dos temas centrais do livro. Depois foi a vez de fazer a leitura conjunta com os membros daqui do canal, Flores para Algernon, Daniel Keyes, que foi um dos melhores livros que eu li com o clube e um dos livros que eu tava mais curiosa pra fazer a leitura, porque eu sempre vejo comentários extremamente positivos sobre ele. Essa aqui é uma ficção científica que em grande parte a gente até esquece que ela é uma ficção científica, e a gente tá falando de uma narrativa que se dá em formas de relatos, com o Charlie, que é um homem adulto com uma deficiência intelectual grave, e ele é submetido a um processo cirúrgico que promete aumentar o QI dele. Então a gente vai tendo os relatos que estão sendo feitos durante esse período de estudo, com ele antes da cirurgia e após a cirurgia. E aí a gente já tem um dos elementos mais fantásticos, né, da escrita, que é a questão narrativa, como ela se dá por meio de relatos. E no início do livro, o Charlie ainda é esse homem de baixo QI, com dificuldade de escrita, com dificuldade de conexão, com dificuldade de comunicação. A gente vê tudo isso expresso na narrativa. É um livro que começa tendo diversos erros ortográficos, gramaticais, um vocabulário mais simples. Conforme ele vai tendo aulas, conforme ele vai estudando, conforme ele vai lendo, a gente vê isso se aprimorando. E aí não só a narrativa dele, né, passa a deixar de ter esses erros, como também ele
passa a informar a gente num grau de complexidade muito maior do que no começo. A tradução é da Luisa Geisler, que também é autora. Foi ótimo ver como ela capturou e passou pro português, né, tudo aquilo que tá sendo expresso na narrativa original. E esse é um livro extremamente emocionante pela crueza com que ele demonstra a humanidade ou a falta de humanidade envolvida em grande parte aqui, né. Algernon é o ratinho em quem é feitos os experimentos que são feitos no Charlie. Então primeiro é feito teste com o Algernon e a gente tem esse paralelo do Algernon com o Charlie em boa parte do livro, e a gente vê como o Charlie em grande parte não é visto como um ser humano, ele é visto como um experimento. E mais do que tudo, ele também não é visto como humano porque ele é um homem com deficiência. E a visão, né, que os cientistas e que a sociedade no geral tem com ele é uma visão extremamente capacitista, como se ele não fosse digno, como se ele não existisse. E esse é um problema da nossa sociedade. A gente pouco vê pessoas com deficiência representadas, a gente pouco vê pessoas com deficiência nos espaços que a gente ocupa, não só espaços físicos, espaços na mídia, não só porque em grande parte não é cedido espaço a essas pessoas, mas também porque nem sempre essas pessoas se sentem confortáveis em estarem ali, porque se você passa uma vida inteira não sendo reconhecido, se não é feita a acessibilidade pra você estar ali, como que você simplesmente vai chegar num lugar em que as pessoas vão te olhar torto, vão te olhar estranho, vão te tratar como se você não fosse pessoa, vão te tratar como se você não fosse gente? E o Algernon é alvo de tudo isso, seja pelas pessoas tirarem sarro dele, seja pelas pessoas se aproveitarem dele. Tem passagens, né, que ele mesmo fala quanto os cientistas, né, depois da cirurgia, dizem o quanto eles deram humanidade pra ele, o quanto antes daquilo Charlie não existia. Então se ele não existia antes de aumentar o QI dele, ele era o quê? O que foram os mais de 30 anos da vida dele? E a gente vê essas complexidades também na própria família dele, o quanto a mãe dele tem dificuldade em aceitar o diagnóstico e o quanto ela fica forçando tratá-lo como se ele fosse uma pessoa sem deficiência, o quanto isso traumatiza muito mais. E o pai dele, mesmo que ele não tenha esse comportamento, o quanto também não há a questão do abandono existente aí na família, porque depois a gente vai ver o Charlie praticamente fica sozinho no mundo. Então assim, ele é um livro doloroso, não tem muito pra onde correr em tudo que ele demonstra, mas é um livro também fenomenal pela narrativa dele, pela forma de como ele trabalha todos esses temas, pelos debates que ele suscita. Bom, a minha penúltima leitura do mês foi o calhamaço do ano. E no caso foi o Anna Karenina do Tolstói, que eu tenho esta edição aqui, que é uma edição basicamente decorativa, porque eu acho um livro muito bonito. É uma edição da Abril, mas não foi por onde eu fiz a leitura. Eu fiz a leitura em e-book através da edição da Companhia das Letras, que tem tradução do Rubens Figueiredo, uma edição que eu recomendo muito pra vocês, tanto pela apresentação que ela tem, que é feita pelo próprio Rubens Figueiredo, quanto pelo pós-fácil, pelo próprio trabalho de tradução do Rubens, que ele explica também ali na apresentação. Bom, vai ser muito difícil falar resumidamente desse livro, porque ele é um livro que tem coisa demais a ser dita. Eu recomendo pra vocês a resenha que eu fiz pra ele aqui no canal. É uma resenha que eu tentei pincelar os aspectos gerais e ainda assim ficou uma resenha com mais de 20 minutos. É uma resenha que a partir de determinado momento dela, ela vai ter spoilers, mas eles estão sinalizados. Então também, pra quem não quer os spoilers, é possível assistir pulando esta parte. Eu indico o momento que você deve pular, se você não quiser ver os spoilers. Falando ainda mais resumidamente, Anna Karenina, ele acompanha a trajetória de dois protagonistas. A Anna Karenina, que é uma mulher da aristocracia russa e que ela vai se envolver num caso de adultério com o Vronsky, e o Liev, que é um homem do campo, que ele tá muito envolvido com as questões dali, políticas dali, envolvido de certa forma, né, porque ele defende as ideias próprias dele, meio que apartado das ideias que circulavam ali. E o Liev é, de certa forma, um alter ego do próprio Tolstói. Ele representa muito daquilo que o Tolstói acreditava, eles têm inclusive o mesmo primeiro nome, mas mais do que defender um determinado ponto de vista, mais do que tentar colocar uma determinada mensagem, o que o Tolstói faz é representar basicamente a sociedade russa daquele momento. Então ele coloca inúmeras ideias, inclusive ideias que ele próprio não defendia, diversas perspectivas diferentes para tentar realmente capturar quem era aquela sociedade, quem eram aquelas pessoas, os conflitos que existiam ali, quais eram os pensamentos circulantes. E aí vai caber a cada um de nós, né, capturar, defender o que a gente quiser. As personagens
personagens também são extremamente complexas. A gente também não tá falando de figuras que vão ser ou totalmente certas ou totalmente erradas. Todo mundo erra, todo mundo faz coisas que vão ser bastante criticáveis. E é um livro permeado por tensões. Então ele tem, né, essa oposição entre cidade e campo, entre homem e mulher, entre classe aristocrática, classe trabalhadora e principalmente indivíduo e sociedade, ou indivíduo e família. A gente tem ali as dificuldades, né, de se manter uma individualidade, muitos dos desejos individuais subjetivos que são representados através da sexualidade, a busca e a frustração decorrente daquilo, a dificuldade, né, em você manter esse núcleo familiar, justamente porque você vai ter indivíduos, né, com necessidades, desejos diferentes, isso tudo em conflito o tempo todo. Ele é um livro bastante extenso, que ele vai explorar diferentes personagens, em que você vai ter muitas situações basicamente se repetindo, movimentos de ascensão e queda. E é um livro muito rico também, em que ele contextualiza tudo muito bem pra você. É um livro também que desperta muitas emoções, justamente porque ele te conecta muito fortemente, né, com o que tem de mais íntimo ali dos personagens. E em grande parte a gente tá falando de angústias reveladas. Foi também uma experiência incrível de ser feita e que, se possível, se você tem interesse, leia, procure ler com calma, pra você poder aproveitar tudo aquilo que o livro tem a oferecer. E aí eu finalizei o mês com mais uma leitura que também tem vídeo resenha aqui no canal, que é o Cira, da Maria Dueñas, e ele é a continuação de O Tempo Entre Costuras, que também foi adaptado como série. Eu não tinha lido O Tempo Entre Costuras, não tinha visto a série, mas ainda assim foi possível ler esse livro, porque a Maria Dueñas, ela oferece, né, toda a contextualização prévia importante. Ela faz isso de uma forma muito orgânica, não é que ela começa falando, olha, no livro anterior aconteceu tal coisa. Nos momentos que são chave, ela dá as informações e te explica aquilo que é necessário pra você poder entender esse daqui. Mas, se possível, se você tem interesse, leia os livros em ordem pra você poder criar um vínculo emocional com os personagens, que também vai ser importante nesse daqui. E aí, quando você tem as reaparições, né, personagens do livro anterior que voltam a aparecer aqui, dá aquela sensação gostosa, te dá o impacto certo que vai ser importante também no rumo da leitura. A Cira é uma mulher que no Tempo Entre Costuras era costureira e ela foi contratada pelo serviço secreto britânico para trabalhar como espiã e recolher informações dos nazistas. Então ela era costureira das esposas desses nazistas para poder captar as informações necessárias. Aqui a gente tá falando já do final da Segunda Guerra Mundial, quando o conflito já tinha acabado e a Cira só queria tranquilidade na vida dela, mas obviamente isso não vai acontecer e ela vai se ver de volta ali a um universo que ela não pretendia retornar. Uma das coisas que eu mais fiquei encantada pela escrita da Maria Dueñas é toda a contextualização que ela dá, como ela fornece esse panorama histórico pra gente, o panorama político, que é extremamente interessante, que deixa a gente compreender também muito da nossa dinâmica de relações internacionais hoje, não nossa necessariamente, né? Eu tô falando do panorama mundial. O livro, por exemplo, começa na Palestina e ele mostra ali desde a origem o conflito que a gente tem entre árabes e judeus, né? Como que isso começou. Existe, portanto, também uma questão de imperialismo muito grande, né? Então a gente tinha esse imperialismo britânico, entrou depois em declínio e a gente teve outros países assumindo esse papel também. E a Maria Dueñas, ela consegue mesclar muito bem acontecimentos reais, então a gente tem figuras que de fato existiram. Essas duas coisas aparecem muito mescladas o tempo todo na narrativa. Ela traz esse contexto também dos cenários, então eu me sentia basicamente caminhando pelos lugares que a Cira passa, causa um envolvimento muito grande e a história em si também cativa demais, porque ela vai ter muitas reviravoltas, ela traz mescla de gêneros, a gente tem romance, drama, suspense, aventura, ação, e ela consegue fazer tudo isso também com uma escrita que, de certa forma, é uma escrita muito sóbria, não é uma escrita sentimental, e ainda assim ela consegue provocar esse impacto emocional na gente. Uma das cenas aqui, que é a cena final da primeira parte, uma das cenas mais impactantes que eu li nos últimos tempos, e a figura em si da Cira, essa protagonista, é uma figura muito incrível, ela é uma protagonista muito cativante, é uma protagonista extremamente inteligente, com uma determinação muito grande, aquela mulher que tira forças de onde ela não tem, porque ela precisa fazer isso, e acaba sendo uma figura encantadora por conta de tudo isso. Terminei a leitura realmente encantada pela escrita da autora, curiosa por conhecer outras obras dela. Contem pra mim aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês, dos livros que eu li, quais vocês já leram, quais vocês têm curiosidade de ler. Deixem também a curtida de vocês, essa é uma forma de ajudar a impulsionar o meu trabalho para que ele chegue a ainda mais pessoas. Pra quem tá chegando por aqui agora, me conhecendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que vocês gostem de acompanhar o meu trabalho, aproveitem para se inscrever aqui e não perder nenhuma notificação e me acompanhem nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.